Olá, meu nome é Lucas Henrique, somos da Universidade Unipar e viemos apresentar um conteúdo da disciplina de IHC, ministrada pelo professor Leandro. O conteúdo a ser abordado será sobre computação ubíqua e será apresentada pelos alunos Wesley Bonifácio Alcântara, meu RA é o 0017-9836. Paulo Roberto Franco, RA 0017-8576. Roger Antônio Souza, RA 0017-2257. E por mim, Lucas Henrique da Costa, com RA 0017-9271. Computação móvel. A computação móvel é provavelmente a área que mais está crescendo no design de sistemas interativos. Ela abrange todos os tipos de dispositivos, desde telefones celulares de pequenos e computadores, notebooks, palmatops, assistentes pessoais digitais e leitores de e-books, bem como dispositivos de computação tangível e reversível. Muitos dos princípios de design que já apresentamos permanecem válidos para a computação móvel, mas a enorme variedade de dispositivos que tem diferentes tipos de controles e diferentes recursos torna o design para a computação móvel um grande desafio. Os vestígios no contexto do design da interface e vários exemplos de computação versáveis foram apresentados. Dispositivos móveis são parte essencial da computação híbrida. A ênfase era integrações de tecnologias móveis com o sistema de fundo. Nesse capítulo, estudamos o ciclo da vida do design para dispositivos móveis e as questões levantadas por essa aplicação do design e interação centrado no humano. Dispositivo de computação móvel inclui toda a gama de computadores, laptops, palmatops, telefones, celulares, assistentes digitais, pessoas e dispositivos computacionais que são vestidos ou carregados. Uma restrição importante do design para a tecnologia móvel é o espaço limitado de tela ou sua ausência. Outras características tecnológicas significativas incluem a duração da carga da bateria e pode haver limitações de armazenamento, memória e capacidade de comunicação. Muitas das telas dos dispositivos móveis não são em bitmap e, portanto, que depende da manipulação direta de imagens na tela, não podem ser usadas. Todo tipo de pessoa usará um dispositivo, e é claro, ele será usado em diversos contextos físicos e sociais. Isto é importante porque significa que o designer de muitas vezes tenta, porque significa que os designers muitas vezes não podem projetar para pessoas ou contexto específico de uso. Por sua vez, o dispositivo móvel oferece novas formas diferentes de interação com o uso de várias tecnologias de tela, e, no entanto, mais sensores são encontrados em computadores. Devido à tela pequena, é muito difícil cumprir a própria visibilidade do designer. As funções têm de ser guardadas e acessadas através de múltiplos níveis de menu, levando a dificuldade da navegação. Outras características é que há espaço para muitos botões e, portanto, cada botão tem de realizar muitas tarefas. Isso resulta na necessidade de diferentes modos, o que dificulta o controle claro sobre a função. O retorno visual frequentemente é ruim e a pessoa tem de ficar à vista do dispositivo para ver o que está acontecendo. Portanto, outras modalidades, como o som, o tato, são frequentemente usadas para suplementar o visual. Não existe consciência nas interfaces dos dispositivos móveis, mesmo no nível de apertar o botão da direita ou da esquerda para atender uma ligação. Em um telefone celular, há marcas fortes no mercado que recorrem à aparência e à sensação consistente. Por exemplo, a Nokia tem um estilo, a Apple tem outro, etc. O estilo é muito importante. Em muitos dispositivos móveis se concentra na experiência geral da interação física, por exemplo, no tamanho do peso do dispositivo. A nova geração de smartphones da marca Apple, Nokia, Google, BlackBerry fornecem interfaces gráficas melhores, inclusive a tela multitoque iPhone. Os notebooks têm mais espaço da tela, mas perdem parte da mobilidade inerente ao dispositivo do tamanho do telefone.
O dispositivo mistura a característica dos PDAs e telefones usados em estágios para apontar os itens de menu ícone da tela. A computação com percepção de contexto automatiza alguns aspectos de um aplicativo e, dessa forma, introduz novas oportunidades para interação. Ela se preocupa em conhecer o ambiente físico, a pessoa ou pessoas que estão usando o dispositivo, o estudo do ambiente computacional, as atividades que estão sendo realizadas e o histórico da interação humano-computador-ambiente. Por exemplo, o comando falado abrir pode ter diferentes efeitos se a pessoa que o disser estiver olhando para uma janela, se essa janela estiver trancada ou não, se a pessoa acabou de ser informada que um novo e-mail chegou, ou se ela previamente estabeleceu uma prioridade no caso de estar olhando para a janela quando chegar um novo e-mail. Se o ambiente estiver computacionalmente habilitado, por exemplo, com crachás RFID ou comunicação sem fio, o estado do ambiente computacional poderá fornecer informação sobre o ambiente físico. Se o ambiente local não tiver essa habilitação, o dispositivo móvel poderá utilizar localização por GPS. O reconhecimento de imagem também pode ser usado para identificar construções que são pontos de referência e sons, bem como vídeo. Podem ser usados para inferir contexto. Em um excelente estudo de caso, Belotti e colegas descrevem o desenvolvimento de um aplicativo móvel com percepção de contexto para adolescentes japoneses. O objetivo era substituir os tradicionais guias de cidades por um serviço inteligente fornecido por um dispositivo móvel. O dispositivo chamado Magic sabia a localização corrente, a hora e o clima. Também registrava padrões de atividades e classificava itens no banco de dados com metadados associados a atividades genéricas. Bot Fighters 2 é um jogo para telefone celular que usa a localização do jogador no mundo real para controlar sua localização em um mundo virtual e permite que ele entre em combate com outros que estão próximos. O Bot Fighters 2 é jogado em escala que abrange a cidade toda e usa a rede de telefonia celular para determinar a proximidade de outros jogadores. A interface do Bot Fighters é executada em um telefone celular. Consiste no personagem do jogador no centro e em oponentes próximos à direita e à esquerda. Lembre-se de que um dos processos no desenvolvimento de sistemas interativos é o entendimento. Ele se refere a realizar pesquisas e desenvolver requisitos para o sistema ou serviços a ser produzido. Pesquisar pessoas que estão usando dispositivos móveis e estabelecer requisitos para novas aplicações e dispositivos móveis é a primeira parte do desafio do design de dispositivos móveis, como discutimos no capítulo 3. As principais técnicas para os designers são entender para quem eles estão fazendo o design e as atividades às quais o dispositivo dará suporte. Existe a necessidade de entender o uso atual e de antecipar interações futuras. Os métodos adotados devem ser adequados às tecnologias e aos contextos de uso. Alguns deles podem estar situados no presente e outros no futuro. Outras técnicas podem ser não situadas, como uma sessão de brainstorming em uma sala de reuniões. No contexto da computação móvel, observar o que as pessoas estão de fato fazendo pode ser muito difícil, já que os dispositivos têm tela pequena e que normalmente não pode ser diretamente observada e proporcionam uma interação pessoal.
No entanto, consegue-se mais facilmente observar questões e comportamentos contextuais mais amplos. Por exemplo, um pesquisador observou adolescentes usando seus telefones em shoppings, ônibus e cafés. O objetivo do estudo era descobrir o que os adolescentes faziam com os telefones celulares. Ele não estava diretamente preocupado em entender questões de usabilidade ou em coletar requisitos para um novo aplicativo. Design. A maior parte dos fabricantes de dispositivos móveis fornece diretrizes úteis para o design de interface e interação, bem como kits de desenvolvimento de sistemas para garantir que as aplicações tenham uma apresentação geral consistente. A Apple, Nokia, Google competem umas com as outras para oferecer melhor design, aplicações e serviços. A Microsoft, por exemplo, tem diretrizes para o desenvolvimento de aplicações para PC de bolso, como tornar o texto para comando de menu o mais curto possível, usar o caractere de união I no lugar da palavra E, usar divisores para agrupar comandos de um menu, manter o comando apagar próximo ao botão menu. Mesmo com essas diretrizes, qualquer um que já usou o aplicativo para PC de bolso sabe que os menus podem ficar longe e difíceis de operar. O fluxo de tarefa dos dispositivos móveis é particularmente importante, já que a tela rapidamente fica cheia se houver várias etapas que precisam ser realizadas para se atingir uma meta. Outras diretrizes gerais úteis incluem design para o uso de uma só mão, ou design para o uso do polegar. Ambientes de desenvolvimento são um recurso útil para desenvolvedores. Por exemplo, Visual Studio da Microsoft é usado para desenvolver tanto aplicações móveis quanto para desktop. Ele tem um emulador de PC de bolso, de forma que os designers podem ver como o design poderá ficar na tela pequena. O problema com o desenvolvimento de aplicações em um PC de tamanho normal, no entanto, é que ele tem um teclado grande, não é portátil, tem alta performance, muito espaço de armazenamento e memória e utilizam o mouse para apontar em vez de um stylus ou de vários outros botões de navegação. Jones e Marden, 2006, discutem o conceito de ecologia de informações móveis. Trata-se dos contextos nos quais as tecnologias móveis têm de operar. Eles ressaltam que os dispositivos móveis devem se encaixar com outros dispositivos, como computadores desktop, televisores e outros sistemas de entretenimento do lar. Cada vez mais eles têm de se encaixar na tecnologia pública, como máquinas de bilhetes, de checkout e outros sistemas do tipo self-service. Dispositivos móveis precisam se encaixar com os dispositivos de exibição, como telas grandes e projetores de dados. Eles também têm que se encaixar nos recursos físicos e outras tecnologias, como identificação de radiofrequência e comunicação em um campo próximo. Eles têm de trabalhar com a disponibilidade de rede em diferentes padrões de comunicação, como Bluetooth e Wi-Fi. Os dispositivos móveis têm de lidar com um espaço variado de interação, desde de estar sentado em um café e estar rapidamente em um parque. Eles precisam se encaixar em múltiplos contextos de uso com os quais a computação em movimento tem que lidar. Um iPhone se comporta de forma muito diferente no calor escaldante do verão na Índia do que no frio da Finlândia. E tente usar uma Nokia S60 com luvas. Avaliação. A avaliação de aplicativos móveis tem seu próprio desafio. Um dos métodos é usar protótipo de papel dos designers agrupados fisicamente na face de um dispositivo móvel. Itanuni e seus colegas utilizam essas técnicas para avaliar os diferentes designs de ícones para suporte de navegação. Bellotti e seus colegas usam questionários e entrevistas para avaliar o melhor do seu sistema. Navegação de rede de sensores sem fio. Mark Lanch avaliou uma paisagem sonora visual móvel que permita que as pessoas tenham uma visão geral de dados distribuídos de uma rede simulada.
Eles estavam interessados em como as pessoas obteriam uma visão geral das regiões de interesse geradas em redes granulares, a fim de priorizar sua interação. Uma característica-chave da movimentação pelas redes granulares é de que os specs não podem ser vistos e não têm um dispositivo de exibição próprio. Além disso, eles não têm qualquer representação do mundo físico. As ferramentas exigidas para navegação em tal ambiente precisam dar suporte à obtenção de uma visão geral do ambiente. É um dos tipos de objetos que existem nele. Diferentes tipos de speakers serão representados por diferentes sons. Grave, agudo, pode ser usado para indicar o valor. Quanto mais agudo, mais o valor. Para transmitir direção, decidiu-se usar distribuição espacial dos sons, reforçado com outro sistema dinâmico. É feita a varredura contínua em arco em torno do participante, com um som diferenciado, quando a varredura passa por ponto diretamente à frente do participante. Discussão. A varredura do arco de fato eliminou a necessidade dos participantes movimentarem a cabeça, já que explorava a paisagem sonora por eles. Os participantes relataram confiança na identificação de distância e direção. A confiança quando a direção quanto maior do que quanto a distância. O uso de grave agudo para transmitir valor não aumentou significativamente a confiança do reconhecimento de regiões de alta e baixa concentração. O sucesso na seleção de valores altos na passagem sonora foi também relativamente baixo, sendo na ordem de 37,5% para um sucesso total de 62,5% para o sucesso parcial, quando o auxílio gráfico não foi usado. A consistência entre os resultados sugere que a diferença entre os participantes pode ter um papel maior do que o número de itens sonificados para aumentar a robustez do sistema e o método de escolher diferentes valores de graves e agudos para diferentes níveis poderia ser ajustado. Por exemplo, já que neste caso os valores mais altos eram importantes, o grave agudo pode ser escalonado mais alto em concentrações maiores usando uma escala logarítmica. Pontos importantes. A computação móvel apresenta seus próprios desafios para os designers, já que seu contexto em si dificulta o entendimento de como as pessoas usam os dispositivos móveis e como elas poderiam gostar de usá-los no futuro. O design ficar restrito apenas por características do dispositivo-alvo. A avaliação deve ser concentrada nos aspectos principais.